sou Luiz Caldeira Brant, de Tolentino Neto, professor de Metodologia do Ensino de Ciências da Universidade Federal de Santa Maria. E a minha contribuição com vocês vai ser referente a essa aula sobre avaliação do ensino de ciências e o método de projetos. A nossa primeira questão aqui diz assim: a avaliação da aprendizagem, o que significa? Qual a função da avaliação no processo de ensino-aprendizagem? A gente tem que sempre levar em consideração que a avaliação faz parte do processo de ensino-aprendizagem, quer dizer, é uma forma de você garantir o sucesso do ensino e também o sucesso da aprendizagem dos alunos. Então, a avaliação tem uma função primordial, né, assim como o planejamento, assim como os recursos que são utilizados, assim como a infraestrutura, conhecer o aluno, todos esses elementos fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação deve ocupar um papel central nisso tudo, com várias tarefas, né, várias funções, como aquelas que o texto elenca. Então, o papel é central no processo de ensino-aprendizagem. A gente tem aqui como segunda questão que pode pautar um pouco essa discussão sobre avaliação, ela diz assim: qual a sua opinião sobre a concepção de avaliação adotada na educação básica? A minha concepção, minha avaliação sobre a concepção que a avaliação tem na sala de aula é de que ela é um pouco limitada, né? A gente não tem muita diversidade no momento de avaliar os nossos alunos. Isso estou dizendo na educação básica, mas na educação superior da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem uma concepção muito limitada de avaliação. Geralmente o que se tem nas escolas são provas, né? Então são avaliações estritamente escritas, pontuais, né? Que não medem de fato a qualidade daquilo que foi aprendido pelo aluno, por vários motivos, né? Uma delas é pela forma como ela é expressa. Então nem sempre a forma escrita é a melhor maneira de você expressar alguma coisa que você aprendeu, ou uma opinião que você queira dar. Outra é que ela é pontual, né? E também isso você acaba tendo problemas, porque você dizer que nesse momento você está sendo avaliado de uma forma estritamente escrita, né, isso você perde uma dimensão maior que a avaliação deva tomar em sala de aula. A gente perde toda a diversidade de conhecimento que aquele aluno ganhou em um determinado período e que ele poderia expressar de outras formas, que não a forma escrita, e em outros momentos que não naquele momento em que ele está sentado frente a um conjunto de folhas de papel, um conjunto de material para escrever. Então, uma avaliação que consiga acompanhar todo o processo de construção desse conhecimento do aluno, uma avaliação que consiga, que permita ao aluno se expressar não só da maneira escrita, né? Então eu estou pensando aqui em trabalhos coletivos, eu estou pensando aqui em produção de vídeos, estou pensando aqui em seminários que os alunos possam oferecer aos colegas, estou pensando em formatos diferenciados de expressão do conhecimento, e não aquele que a gente tem e que limita hoje a educação básica. A terceira questão que pauta aqui a nossa conversa é a seguinte: quem deve fazer a avaliação e quem deve ser avaliado no processo de ensino-aprendizagem escolar? Quem são os responsáveis e os participantes do processo avaliativo? Bom, se a gente tomar como premissa essa ideia de que a avaliação faz parte do processo, né, todos aqueles envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem no ambiente escolar são de alguma forma responsáveis por essa medida, né? Não só pela medida, mas também pela avaliação, né? Então, medir é diferente de avaliar, né? Então, os responsáveis devem ser todos aqueles do ambiente escolar. Então, estou dizendo que o aluno, evidentemente, é responsável por sua avaliação, né? Ele, de alguma forma, ele tem que estar envolvido, ele tem que estar ciente de que aquilo faz parte do processo, que aquilo é importante para que o processo ganhe qualidade. O professor, que também está muito envolvido com o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem, mais da aprendizagem do que do ensino, né, algumas vezes, ele também tem a responsabilidade de preparar um bom material,
né, de dar condições para que esse aluno consiga se expressar das mais diferentes formas em relação ao que ele aprendeu. Tem uma responsabilidade grande no momento de correção, no momento de atribuir uma nota, um conceito àquilo que o aluno entrega como avaliação, né? Então, os envolvidos são vários, né? A escola também, de alguma forma, os gestores da escola também tem que dar condições para o professor e para o aluno, né? Tem que dar não só condições de infraestrutura, mas eu digo também condições do professor ter tempo de preparar a sua prova, ter liberdade na hora de preparar a sua prova, ter liberdade, tempo e condições de fazer uma correção num tempo interessante, né, de dar um retorno rápido para esses alunos, de poder rever suas notas, de poder rever seus conceitos. Enfim, a gestão da escola também é muito responsável nesse momento. Os pais também não podem ficar de fora do processo avaliativo, né? Deles, a responsabilidade também, claro, de dar condições dos filhos em participarem do processo, então de irem à escola, de terem condições de estar todos os dias, com presença, com assiduidade, com material escolar, enfim, adequado para a sala de aula, mas a responsabilidade dos pais também passa para o momento em que, depois que o aluno faz a avaliação, né? Quer dizer, o retorno, o reconhecimento das notas que esse aluno recebeu, né, da forma como ele foi avaliado, o convívio com seus professores, com a rotina escolar dos alunos, isso tudo passa muito pela responsabilidade ou pela atuação dos pais na educação dos jovens e das crianças, e não deixa de ser uma forma de envolvê-los também no processo de avaliação. Então, são muitos aqueles envolvidos no processo de avaliação. E eu queria destacar aqui também uma possibilidade bem interessante, que são as possibilidades relacionadas à autoavaliação, né? Quer dizer, você permitir que o aluno se manifeste em relação ao quanto ele aprendeu sobre determinados conjuntos de conteúdos, de atitudes, de conceitos, enfim, né? Quer dizer, você dá voz ao estudante, e geralmente isso é bem interessante de se fazer de forma verbal mesmo, né, no diálogo, é muito interessante, é um elemento que deve ser muito considerado para você, inclusive, trazer a avaliação para o sentido do aluno, né? Quer dizer, o aluno entender aquilo como alguma coisa que de fato vale a pena, que de fato não é fácil de se fazer, né? Não é fácil a gente avaliar o quanto a gente aprendeu de algum assunto. O aluno vai fazer uma reflexão também sobre o quanto ele tem aproveitado, o quanto ele tem conseguido se expressar em relação àquele conhecimento. Então, a autoavaliação é uma ferramenta, uma estratégia muito interessante do professor levar em conta ali na hora de fechar o conceito do aluno, né? Acho que ouvir o aluno e pedir para que ele mesmo se critique é bem interessante, né? Uma outra forma de avaliação bacana é, nos trabalhos em grupo, você fazer uma autoavaliação, pedir uma autoavaliação tanto do seu trabalho, da sua participação no grupo, quanto que ele avalie o grupo como um todo, né? Então, esses elementos vão se somando, né, a um cenário, formando um cenário um pouco mais fidedigno, um pouco mais coerente com o envolvimento do aluno com as suas aulas. A quarta questão aqui que norteia nosso papo, ela fala assim: você poderia sugerir na prática para professores de ensino básico como desenvolver a avaliação mediadora e emancipatória? Como os professores poderiam desenvolver nas aulas de ciências avaliações processuais e formativas? É uma forma, quando você não dissocia a avaliação de atividade, é uma forma de você manter o aluno envolvido com o processo, né, envolvido ativamente no processo. Quer dizer, de alguma maneira, ele também se sente um pouco dono do processo de avaliação, né, responsável por esse processo. Então, uma vez que ele constrói quais são os critérios, quais são os objetivos, onde que se quer chegar com as atividades, ele se sente mais envolvido e mais... para ele, o processo certamente vai parecer mais justo, mais claro, né, se as regras são conhecidas, enfim. São formas de você conseguir fazer uma avaliação um pouco mais
coerente com as propostas ali de uma educação emancipatória. Mais especificamente, tratando do ensino de ciências, né, da educação em ciências na escola básica, eu gostaria de reforçar um ponto que é em relação às concepções, os conhecimentos prévios dos alunos, né? Eu entendo que o professor, mapeando esses conhecimentos na sua turma e confrontando isso, ou agregando a isso a informação já presente na literatura, que é facilmente encontrada, inclusive em português, ele certamente terá mais condições de fazer um planejamento mais adequado e, consequentemente, uma avaliação mais pertinente àquela turma. Então, é importante o professor, de uma forma bem diagnóstica, e aí isso pode vir de maneira escrita ou um bate-papo com a turma, de uma forma como se fosse uma entrevista mesmo com a turma antes de introduzir um assunto. O professor pode perguntar, né, e ir investigando com a turma aquilo que eles já sabem sobre determinado assunto. Esse é o ponto inicial de uma forma de ensinar bem interessante, né? Quer dizer, você mapeando aquilo que a turma já sabe, descobrindo aquilo que a turma não sabe, descobrindo também aquilo que a turma sabe com problemas, sabe com limitações, o professor vai conseguir produzir, preparar, planejar aulas e, portanto, avaliações muito mais sob medida para aquele público, né? Isso varia de ano para ano, varia de turma para turma. O professor também vai conseguir identificar grupos de alunos que conhecem um pouquinho mais sobre o assunto, alunos que desconhecem o assunto, muito provavelmente trabalhos em grupos em que esses dois perfis se integrem, seriam bem interessantes. Então, o professor pode fazer uma avaliação antes mesmo do conteúdo, antes mesmo dos tópicos serem abordados, né? Essa avaliação é muito importante de se fazer, evidentemente ela não deve ser considerada como nota para o aluno, porque nesse momento não existiria resposta certa, resposta errada, mas pode ser trabalhada como um ponto de partida daquele grupo de alunos ou de cada um dos alunos, né? Quer dizer, eu consigo medir de alguma forma aquilo que ele já sabe e depois do processo de ensino daquele determinado assunto, eu avalio de fato o quanto que aquele aluno avançou em determinado assunto, né? E não deixar para fazer essa avaliação só no final, sem desconhecer qual foi o ponto inicial, né? Como que esse aluno chegou até aquela aula de ciências, da educação básica, né? E aí chegamos então à quinta questão. Vou ler a questão. Ela pergunta: em que medida você considera que avaliações em larga escala contribuem para a melhoria da qualidade do ensino do Brasil? Como compatibilizar a concepção de avaliação formativa com as provas padronizadas em larga escala, como o PISA? Eu compartilho muito a ideia de que os índices provenientes dessas avaliações de larga escala devem ser aproveitados nas escolas, né? Eu acho que eles são índices importantes do professor conhecer, do sistema, dos gestores conhecer, mas eu discordo fortemente do viés que tem sido dado a esses indicadores, como sendo eles que devem pautar a participação do aluno na escola, na construção do seu conhecimento, que devam pautar o currículo, a sequência adotada pelos professores em sala de aula. Isso, infelizmente, é uma coisa muito comum, né? Eu não estou só pensando nesses testes maiores, como o PISA, mas eu estou pensando, por exemplo, pensando em ensino médio, né? Mas que certamente a gente tem exemplos também na educação, no ensino fundamental, na educação infantil, indicadores que, de fato, pautam o currículo do professor. O vestibular é um dos mais fáceis da gente analisar, né? Muitas das escolas constroem o seu currículo, constroem a sua sequência didática pautada naquilo que o vestibular da cidade, da universidade mais próxima, enfim, pede, né? É claro que o vestibular tem um outro viés, não é uma avaliação como o PISA, né? É uma avaliação classificatória, uma avaliação muito diferente, aqui o texto mesmo já faz essa diferenciação, mas
o SAEB, né, o próprio Enem, enquanto, não como sistema classificatório de vestibular, mas quanto sistema de acompanhamento, de monitoramento da qualidade do ensino médio, correm também esse mesmo risco. Né? Então, eu entendo que esses índices, esses resultados das avaliações em larga escala devam ser considerados. Existe uma dificuldade muito grande de trazer esses resultados para a sala de aula, um debate na escola. Né? Os professores pouco conhecem como esses índices são construídos, pouco participam da construção desses instrumentos e da coleta dessas informações. Né? Esses índices têm sido usados de uma maneira muito perversa, muito cruel pelos sistemas, pelas redes de ensino. Né? Quer dizer, estados e municípios que transformam esse ganho de DEB em um reflexo econômico, né? Então os bônus para os professores, né? Quer dizer, como se esses indicadores por si só garantissem ou expressassem a qualidade do ensino em determinadas escolas. Né? Isso, de fato, eu não compartilho com essa ideia, mas eu também não vou no polo oposto de que diz que esses índices devem ser descartados, devem ser desprezados completamente. Né? Eu acho que eles compõem muito bem o quadro do cenário da aprendizagem de determinado grupo de aluno. Né? Mas reforço que a avaliação mais eficiente, a meu ver, é a avaliação feita em sala de aula, pelo professor e pela turma, né, no decorrer do ano, no decorrer do processo de aprendizagem, e não de forma externa, né, pontual, padronizada, homogênea. Né? Então, vocês imaginem que o SAEB, né, a Prova Brasil, mesmo o PISA, o Enem, é uma avaliação que apresenta as mesmas questões para alunos de diferentes realidades, com diferentes anseios, com diferentes desejos, né, e que coloca todos eles sob uma mesma régua. Né? Ok, ótimo, né? Se você quiser de fato traçar comparações ou fazer projeções, isso é importante. Agora, por si só, isso não atribui qualidade ao ensino, nem qualidade de aprendizagem dos alunos. Nós temos exemplos em São Paulo, por exemplo, de escolas com propostas muito inovadoras, né? Escolas experimentais, escolas com muita pesquisa sendo feita em cima dela e que tem índices ruins, né? Que tem resultados ruins nesses índices. Né? E certamente o problema não está na escola, né? O problema deve estar na régua, né? O problema deve estar no termômetro, que é um termômetro inadequado para aquele tipo de realidade. Né? Quem conhece a melhor forma de avaliar os alunos dessas escolas, de qualquer sala de aula do Brasil, é o próprio professor. Né? Então, essas avaliações, as avaliações internacionais que estão muito ligadas a questões econômicas, a questões de financiamentos, de investimentos nos países envolvidos, enfim, devem ser vistas com muitas ressalvas, né, com bastante estudo, não devem ser descartadas de antemão, né, pelo contrário, elas devem ser aproveitadas para que dentro da sala de aula, de fato, o professor leve os alunos a uma compreensão melhor dos conhecimentos, a uma compreensão mais ampla dos conhecimentos e não fique restrito àquilo que os exames cobram. Essas são as minhas contribuições com vocês nessa aula sobre avaliação no ensino de ciências na educação básica. Muito obrigado pela oportunidade e bom trabalho para vocês.